Começando mais um podcast Vendendo Maringá, o podcast da cidade de Maringá. Eu, Marcel Sanches Pinto, da Dr. Doc, juntamente com meu amigo de mesa aqui, Nelsinho. Nelsinho, e aí, meu caro, tudo bem? Como que você tá? Olá Marcel, eu sou Nelson Júnior da Engaville Imóveis e estamos começando mais um podcast Vendendo Maringá, um podcast que sempre traz os melhores profissionais da cidade de Canção, da melhor cidade do país para se viver. E hoje não poderia ser diferente, né, Marcel? Aliás, agradecer a nossa parceria, né, Nelsinho? Exatamente. Central Imob, sempre trazendo pessoas de altíssimo nível. E hoje, igual você falou, não poderia de ser, né? Excelente com intervalos. Excelente com intervalo de ótimo. Oh! E égua lá em cima, altíssimo rendimento. Hoje vamos falar sobre altíssimo rendimento em vendas imobiliárias. Coisa linda, é que eu gosto. Vender. Vamos vender. Aqui é... E, claro, sempre lembrando que nosso parceiro, Central Imob, né? É isso aí. Central Imob, um agradecimento, um abraço a você aí, Marisa, o Lira. Exatamente. Deus abençoe vocês aí. E hoje vamos ter uma conversa aqui, pessoal, muito bacana, com o Danilo Garcia. O Danilo, que ele é do aplicativo DWV, um aplicativo que está revolucionando aí o modo de fazer lançamentos imobiliários, de relacionar corretores e construtoras. E eu quero conhecer um pouco esse produto, viu, Nelsinho? Eu estou curioso, assim como você, que está assistindo a gente aí agora, desculpe cortar você aí, também quero conhecer um pouco desse produto, que essa pessoa está aqui com a gente hoje. E quanto mais eu conheço, mais eu admiro esse programa. Muito bacana. Esse aplicativo, né? Que hoje já é uma comunidade do mercado imobiliário que, olha, tá dando o que falar. E também vamos falar com a Ludiane Bruneta, que é consultora imobiliária de altíssimo rendimento, que está aí conseguindo case de sucesso aí pelo país. Olha, vai ser muito legal, tá vindo para Maringá e tá levantando bastante coisa bacana pra gente. Sejam bem-vindos Danilo, bem-vindos Ludiana. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, agradecer a todos, né, a Central Imob, em primeiro lugar, também parabenizar aí por esse movimento Vendendo Maringá, agradecer ao Nelsinho aí, ao Marcel, né, pelo convite, pela confiança também, por nos abraçar aí nessa cidade que é incrível, né, cada vez mais esse calorzinho, né, gostoso que vocês compartilham aí com a gente. Então hoje eu posso dizer que sou de casa, né? Então não é só o calor que aqui é quente, né? É um calor humano também. Calor humano. E eu comprei a ideia, né? Então vocês me venderam Maringá mesmo. Viu aí, ó? Morando aqui. Esse é um case de sucesso, cara. Exatamente. Você acredita nisso? Olha, ó, o maior case está aqui na nossa frente hoje. Não, e eu fiquei tão feliz na hora que eu conversei com o Danilo, porque ele falou assim: Marcel, não vou mentir para você não. Eu assisto e acompanho e eu gostaria muito de participar do programa, do podcast de vocês. E outra coisa, ele falou, eu sou o maior exemplo que vende Maringá dá certo, vender Maringá dá certo. É verdade, eu sou prova viva disso. É isso aí, já tá morando aqui, viu, gente? Veio lá Curitiba, né? Nós vamos contar a tua história daqui a pouco. Sim. E a Ludiana que tá... mais ou menos uns tá com o pé aqui? 72 horas, já quer morar aqui também, né? Estão me convencendo aqui já. Bem-vinda, Lud. Ludiana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Marcel. Obrigada, Nelson. Obrigado, Danilo, né, que vocês me abriram esse convite de última hora. É isso aí. Em menos de 72 horas, estou aqui com vocês e já tenho várias pessoas fazendo propaganda de Maringá. Se precisar de uma pessoa para fazer cartão de visita em Maringá, o Danilo já está ficando mestre nisso, né? Que legal. Mais uma discípula agora, né? Com certeza vai sair também querendo trazer os outros para cá. Já virei fã. É isso aí, que bom, né? Senão que nós estamos no caminho certo. Não, estamos no caminho, estamos vendendo coisa boa. É isso aí. Bom, e vamos começar... Quer começar com quem? Eu vou começar com o Danilo. Vamos começar com o Danilo. Poxa vida, porque eu sou curioso, cara, em saber um pouco da empresa. Sim. Particularmente, o Marcel, até assim como você que está assistindo aí, quer saber um pouquinho o que é a DWV. Você poderia me explicar o que é o primeiro, o D, o W e o V? O que você me manda? O D do Danilo ou não? Não, eu costumo brincar que eu sou um dublê, né, dos diretores da empresa. O pessoal confunde bastante, né? Não tenho a pretensão de passar por dono da empresa, mas o pessoal acaba... Eu acho que quando também você veste a camisa e você leva como se fosse um filho mesmo, acaba gerando aí essa confusãozinha, né? Mas o DWV, então, representa aí o nome dos 3 pilares, né? Que são os 3 sócios da empresa.
o Dagoberto Fagundes, o Diogo Westphal, né, que fica aí com o W, e o João Varela. Então o Dagoberto aí é o estrategista, é o head de marketing, né, quem cuida aí toda a parte de UX, né, experiência de usuário. O Diogo, né, também com as estratégias de expansão, o lado comercial da empresa, também, né, digamos que é o CEO da empresa, né? E o João Varela, que é o desenvolvedor, tem toda a equipe de desenvolvimento, então esse é um dos grandes diferenciais da empresa, ter esse desenvolvimento próprio e conseguir fazer isso lá em Itapema, né? Então a empresa é uma empresa de meia praia ali em Itapema, que nasceu com esse propósito aí de desatar os nós, né, da comunicação no mercado imobiliário, e vem dando muito certo. A gente lembra, né, Danilo, que Itapema, ali é região próxima ali a Balneário Camboriú, né, e região que para essa parte de lançamento desenvolveu demais, né, o que a gente via, né, de desenvolvimento nesses últimos 30 anos, Balneário Camboriú já tinha muito lançamento, muito prédio, mas o que ficou desenvolvido para lá do túnel, né, que o pessoal fala, né, foi muita coisa. E eu acho que eles sentiram essa necessidade, vendo tantas construtoras, tanto engajamento em lançar, né, em Itapema, acho que foi um embrião para tudo isso. Se me permite uma correção, eles sentiram essa oportunidade. Exatamente. Eu arrisco a dizer que é uma das cidades do Sul que está mais à frente de atualização de lançamento. Olha só. Nessa modalidade de lançamento, eu afirmo que é uma das que mais está à frente das ferramentas para lançamento, das atualizações para lançamento, e acredito que foi por isso esse destaque rápido da DWV lá. Na verdade, assim, né, à medida que cresce, né, o mercado, que cresce o número de empreendimentos e informação, né, e o profissional, o corretor de imóveis, ele é um ser humano, né? Sim. E a profissão de corretor de imóveis, eu também afirmo, é uma das profissões mais completas que existem, porque o profissional ele tem que dominar a relação, né, com o cliente, com pessoas, ele tem que não dominar, mas tem que entender de arquitetura, de engenharia, de cartório, né, e uma série psicologia, né, tem que ser um pouco professor, um pouco aluno, tá sempre aberto a aprender, advogado, psicólogo, cartorário, né? tudo, né? E até um caso, né, a gente vai falar um pouquinho, acredito que vou poder me apresentar também, né, para entenderem claro. quem Isso aí. esse cara que está aqui, mas eu vim do mercado imobiliário e teve situações já de meu tio atendendo um cliente e o cliente ter um infarto com ele e infelizmente vir a óbito. Então você imagine o preparo que tem que ter o corretor para lidar com situações adversas, né? Imagine, você vai ter que comunicar à família de uma situação dessa, né? Então o corretor ele tem que ter preparos que a gente nem imagina, mas, né, voltando ao foco, ele tem que dominar de produto, ele tem que entender produto e você tem que ter a informação na hora que o cliente precisa, né? Então essa ferramenta vem justamente para ser ali uma enciclopédia na mão do corretor de imóveis, para ele ter a resposta que o cliente precisa no momento exato, né? Só lembrando o seguinte, pessoal, Danilo é corretor de imóveis. Exatamente. Né, às vezes o pessoal pergunta, você era corretor? Não, pessoal, eu sou corretor de imóveis, né? Ando sempre com a minha carteirinha do Cresce, caso alguém duvide, mas eu costumo reforçar isso porque eu acho que cada corretor de imóveis tem que encher a boca quando fala, né? Eu tenho escutado bastante, eu gosto de falar isso também, num futuro próximo, talvez hoje seja a realidade, as crianças falarem, quando eu crescer eu quero ser um corretor de imóveis, né? Então certeza. Isso depende de nós. Então hoje eu não atuo como um corretor de imóveis para não haver um conflito, né, de interesses, porque eu busco ser um solucionador para os corretores, né? Sim. Então até costumo dizer que eu sou um pastor aí do DWV, eu levo a palavra, né, aos 4 cantos do estado. Legal. Mas eu queria saber um pouquinho dessa tua história. Vamos conhecer um pouco o Danilo. Me conta um pouquinho a história do Danilo, onde você nasceu e por que você está aqui hoje em Maringá, né? Também. Respondendo essa pergunta, até a gente fez um trabalho lá no escritório, a gente gera bastante conteúdo e eu vou começar da mesma forma que eu fiz aquele takezinho, que é coincidência ou não, né? Eu nasci dentro de uma imobiliária praticamente, dá para se falar, né? Assim como o Nelsinho aí vem já de criação, e eu pude desfrutar das dores e das delícias de ser um corretor de imóveis, né? Então, quando eu era pequeno, até tinha
uma relação de eu olhar meu pai assim, trabalhava, e às vezes a venda não vinha e tal, e negócio grande mexendo, e nananã, daí às vezes, né, cada vez mais a gente vem lutando para acabar com essa... com o oportunismo de certas pessoas que vêm, suga todo o trabalho do corretor e depois não quer pagar, né? Sim, sim. E eu via ele na outro lado da rua, tinha uma panificadora vendendo pão o dia inteiro lá, eu falava, pô, por que meu pai não tem uma panificadora, né? Mas daí eu tive que crescer, entender o valor que tinha Isso em aquilo. Curitiba. Isso em Curitiba, né? Então eu sou curitibano, nascido, criado em Curitiba e no mercado imobiliário. Então eu entrei na imobiliária como atendente, office boy, daí comecei a participar ali, né, ajudar um pouco, aquele famoso faz tudo, né? E estagiei, fiz o Cresce, tenho o KNAI também, sou perito avaliador, né? Então busquei as devidas qualificações, pude participar da criação da Rede Bi lá em Curitiba, né? Que foi aí a fusão da Rede Paraná, que foi a primeira rede imobiliária com a Rede Imóvel Fácil. Inclusive hoje tá havendo uma fusão também da Rede Bi com a Rede Imóveis lá de Curitiba, então vai virar uma única rede. Legal. Meu pai já foi também diretor do Cresce por algum período, então eu sempre tive a entrada nessas entidades, né, essa vivência de mercado e uma atuação numa empresa familiar aí de um pouco mais de 15 anos, né? Então eu tenho aí uma boa bagagem, eu sei as dores do corretor, até aprendi agora nesse final de semana com o Raul Fulgêncio, que quem cura dor é médico, né? Então a gente tem que parar de usar essa palavra, mas é um solucionador de problemas, né? O corretor de imóveis. E quando eu conheci o DWV como usuário, né? Então é uma empresa aí que está caminhando para os seus 5 anos de existência, apesar de que os corretores que já conhecem e usam, parece que sempre existiu, né? Como por exemplo, o smartphone. Ninguém vive mais, parece que sempre existiu, né? Ninguém vive mais sem o WhatsApp, por exemplo. Então, o DWV ele vem caminhando para ser essa ferramenta de uso diário, né, do corretor. Eu tive essa oportunidade de conhecer antes que alguns, mas hoje na estrada, por exemplo, em um evento ano passado, aqui nessa cidade eu vi um corretor de uma imobiliária dizer que pagava para usar o DWV, já dando spoiler aí talvez para uma das perguntas, mas o DWV na verdade é uma solução acessível para o corretor sem onerar o trabalho do corretor, né? Então, a gente está aí fazendo esse trabalho de formiguinha para que todos tenham acesso igual às informações. Quem se dá bem com isso é quem trabalhar melhor com a informação. Aproveitando aí que você já abriu esse parênteses, o pessoal pergunta aqui, estão perguntando aqui, quanto que custa para um corretor ter acesso ao aplicativo, né? O aplicativo é isso mesmo? Me corrija. Olha, tem mais um detalhe. DWV. Tem mais um detalhe, dá para parcelar ainda. Ah, é? Parcela? Aí, ó. Vai algumas vezes, eu né? sou curioso, quero saber quanto que custa isso aí. Me fala aí, Danilo. Então, o primeiro passo é entrar em contato lá com o Conselho Regional de Corretores de Imóveis e dar entrada no seu Cresce, né? E daí você vai pagar por lá, porque quem é profissional, quem busca essa qualificação, né, busca se profissionalizar, a gente entende que tem que ter acesso a uma solução que dê aí mais performance, mais qualidade no trabalho. Então, estamos aqui entre amigos, então eu vou me dar a liberdade aí de falar como amigo quando eu estou dando algum treinamento, até tomo cuidado em falar em treinamento, que eu não tenho pretensão de ser professor de ninguém, mas a gente dá esse suporte aí nas imobiliárias. Eu costumo falar, o custo para usar o DWV é ser corretor de imóveis. A gente sabe, eu sei, né, já estive nessa posição, que todo dia você está lá tirando dinheiro do bolso para abastecer o carro para ir atender cliente, está lá comprando um mimo para o teu cliente, está sempre investindo na frente para ganhar depois. Então a gente entende que se fosse para jogar essa conta para o corretor de imóveis não seria justo, né? A maioria das soluções que vem para o mercado imobiliário vem querendo ganhar dos corretores e das imobiliárias. E a gente faz um trabalho orgânico, né, onde a solução é contratada por quem realmente tem o maior problema, que é se comunicar com todos ao mesmo tempo, que são as construtoras, né? Então ela contrata esse serviço para performar essa comunicação e a gente faz esse trabalho de levar até a mão dos corretores de imóveis de forma gratuita. Então só o seguinte, pessoal, o que ele quis dizer é que você tendo o Cresce que está regularizado, Você corretor, não tem custo. não Basta tem custo. você se cadastrar. Ó, já tô puxando meu aplicativo aqui, ó.
Acabei de puxar, hein? É esse aqui mesmo, Danilo. É esse aí mesmo. Acabei Cuidado. Esse aí. É esse aqui mesmo, ó. Então, reforçando, né? Qualquer pessoa pode baixar o Coisa programa linda, hein? do DWV, tá? Realmente qualquer pessoa pode não ter o Cresce e vai lá baixar, mas para se cadastrar e ter um acesso, né, você tem que ser corretor de imóveis. Você vai mandar uma foto sua, um documento, o Cresce, né? E daí a nossa equipe vai receber lá e vai liberar o acesso. Né? Então, aquela história do porteiro que está vendendo os imóveis no prédio lá, Acabou. ele não tem acesso ao DWV. Mas, E tem muito, hein? mas por falar em história de sucesso, já quero agora chamar a Ludiana na conversa, porque a gente vai misturando as coisas aqui, né, Marcelo? Lógico. Porque é tudo meio que também Aproveitar, no improviso, né? assim, e tal. Tudo interligado. Exatamente. Porque a Ludiana, ela é uma consultora imobiliária, né? Que inclusive já colecionou alguns cases de sucesso, algumas soluções que pareciam complicadas, ela solucionou. E está em Maringá também para fazer um trabalho, enfim. Mas um desses cases de sucesso também tem muita participação do DWV, né, Lud? Tem sim. Um dos primeiros. É. Quando 2020 a gente já estava junto. Isso. Essa pergunta não pode aparecer no ar. Acho que é um dos mais fortes, que foi o case de tanto na pandemia, a gente trabalhou junto. De trás para frente, acho que um dos maiores cases foram, eu falava que eram 79 sonhos em 60 dias, 100% do empreendimento vendido em 60 dias. Em 2 meses. Em Londrina, a gente teve um desafio, e em Pinhais, as duas cidades não eram de onde eu estava. Então, esses cases de sucesso, eu falei que eu quero avaliar ainda se eu quero ser, não quero ser vista como bombeira, né? Não quero ficar apagando incêndio, mas fico orgulhosa das pessoas confiarem nos desafios. O DWV me ajudou muito quando eu estava de gerente de marketing e expansão na consultora Pride, e estava bem alinhado com a minha filosofia de trabalho. Eu falo para o Danilo até hoje, não sei se estou tão atualizada na minha filosofia, mas a impressão que eu tenho é que é um portfólio de produtos na palma da mão do corretor. Enquanto o mercado não entender que, para alguns, eles falam que é o corretor Nutella, né? Também, eu não consigo falar que sou corretora, mas tenho muito orgulho de ter sido corretora. Foi o que começou na minha carreira com acesso imobiliário. A gente ainda vai falar disso, mas é o que me trouxe toda a experiência. E se as pessoas não estiverem preparadas para gerar experiência para corretor e ainda usar algumas desculpas mesmo, e culpas, que o corretor é Nutella, que tem que entregar isso, a gente está na era do conhecimento. Então, quanto mais experiência a gente consegue gerar para o corretor, abraçado com agilidade, que eu acho que é uma das filosofias que mais me ajudou na gestão que eu estava à frente do marketing, foi a melhor experiência para eu poder conquistar as imobiliárias. Eu tive que ir para o mercado, não foi uma nem duas vezes, captar imobiliárias, como estou quase fazendo aqui. Sim. Mas no mercado de Londrina, no mercado de Curitiba, a gente também trabalhava com a grande Curitiba. Então, a DWV, principalmente em Curitiba, ela nos ajudou muito, porque eu precisava de agilidade. Eu precisava de agilidade, de experiência, e de uma maneira que o corretor não me desse aquela resistência a protocolo, a burocracia. Então, quanto mais burocracia, tá aí o CRM, o inimigo da cabeceira do corretor. Sim. Quero ver quem me contesta, porque o corretor não gosta de CRM. Se não for bem explicado, ele não gosta. Então, eu até às vezes discuto, entro muito saudável com o Danilo, eles entraram para facilitar a vida. E tem várias funções do DWV que hoje as pessoas precisam entender. Facilitou a minha vida e das imobiliárias que trabalhavam comigo. Só uma observação aí, sabe quando que o corretor ele passa a gostar do CRM? Quando ele vê o coleguinha do lado usando o CRM e tendo resultado, daí ele fala, mas é mágica? Não, é só você alimentar o sistema. Então, não é mágica, é follow. É a frase da minha vida, gente. Não é mágica, é follow, por favor. É bem isso. E até aproveitando, falando disso, o DWV não é um CRM e ele pode estar integrado com o seu CRM. Sigam-me para mais dicas. Opa! Isso aí, ó. Mas Dica. Olha lá, momento dica. Vamos lá, Danilo. Siga. Siga danilo.dwapp ou @dwapp. Lá a gente tem muito conteúdo, dicas para corretores de imóveis, mas brincadeiras à parte, né? Existe sim essa integração aí com os maiores CRMs já, e mesmo que seu CRM não seja um desses, a gente pode buscar aí a integração, é só entrar em contato lá com o nosso suporte,
né? E também aproveitar para deixar claro sobre entrar em contato, o meu contato está aberto a todos, tá? Então a gente não trabalha com 0800, não somos um robô, tá? E por isso a gente faz questão de estar aí perto de vocês. Eu adoro ir na imobiliária filar um café, podem me convidar, tá? Ou também podemos se encontrar aí um café também, eu gosto de pagar café também, tá? E como o Danilo mesmo falou, né? Ele não é um professor, mas ele pode dar um treinamento para você. Exato, isso aí. exato. Mas o que é mais importante, pessoal, quando fala em CRM, é que você tem que ir lá preencher, né? Entrar no sistema e falar, poxa, eu fiz esse atendimento, o feedback do cliente foi esse, e o que está sendo discutido é que muitos corretores não gostam de fazer isso, ou te ajudam a, de repente, você remarcar uma visita, ou lembrar o cliente que você tem que só fazer ter um segundo contato, um terceiro contato, um quarto contato, e às vezes esse trabalho, para muitos dos corretores, infelizmente ainda é uma grande maioria, parece ser um sacrifício muito grande. E quando, na verdade, é uma ferramenta para você ter mais sucesso de vendas. Exato. E eu arrisco a dizer que se vocês quiserem, depois arrasta pra cima, que lá fora ele vai me pegar na saída. Porque o Marcel falou que gosta de assunto polêmico, a gente conversa um monte sobre isso, porque eu tenho que ter cuidado. Algumas imobiliárias e construtoras que eu atendo já têm as suas ferramentas. Sim. A gente conversou ontem disso. Sim. Lembra? Sem dúvida. Sobre o que eu te sugeri e tudo mais. Sim. E aí o Danilo às vezes puxa minha orelha e Lude, mas cuidado com esse fulano, que eu não vou fazer propaganda grátis, nem com esse ciclano, porque esse é outro serviço. Nós temos esse conhecimento. Sim. E quando a gente fala, parece político, parece bonito falando, o corretor tem que preencher o CRM, mas o gestor tem total responsabilidade. Claro. A gente está falando de uma era que existe gestor, não é um defeito. E aí vem da responsabilidade profissional, afetiva e amorosa do dono que contratou um gestor, de entender qual é a habilidade desse cara. Esse cara é um gestor de captação, gestão de pessoas. Sim. Ele vai captar pessoas, ele vai doutrinar, treinar pessoas preparado para a era que nós estamos. Ou esse cara é um cara fechador, porque a gente está numa era de SDR Closer. Está em sucesso o SDR Closer. Tem muita gente, no lançamento isso está bombando. E aí, tem muita gente que prefere falar, nossa, sou da época que era de lista, era difícil, esse corretor não sabe o que é sofrer. Mas, gente, os resultados de antes não vão levar para amanhã. Sim. E se você fizer igual, parece político que eu tô falando, mas se for fazer igual, você não vai chegar em resultado diferente amanhã. E as ferramentas estão aí. E eu falo muito isso com o Danilo sobre os CRMs, que tem essa conexão com a DWV. Tenho alguns parceiros que eu gosto muito, que tá me ajudando no mercado da minha consultoria, mas eu sinto muita dificuldade da leitura do gestor adicionar essa cultura para o corretor. Entende? Sim. E a leitura da diretoria, vou mais longe, mais profundo, de entender a habilidade desse gestor para ele manusear a ferramenta, ele mergulhar na ferramenta, ele entender o que a ferramenta traz. Porque eu mesma já falei, tá o portfólio de produto. Eu acho que mais que habilidade é perfil mesmo, né? Exato. Tem que ter o perfil certo, porque habilidade você ensina, de certa forma, né? Você... A técnica você consegue ainda ensinar. Agora, quando não tem perfil para isso, para puxar essa rotina, para cobrar e ensinar pelo exemplo, né? Porque se ele faz, né? Aqueles que estão ali com ele vão fazer também. E às vezes você não tem esse perfil. E contratar perfil, pessoal, às vezes é muito mais importante do que ensinar habilidade. Eu te digo, eu tenho 3 clientes que o maior pesadelo está sendo a contratação dos corretores. O desafio do gestor está sendo a formação. Existe o assédio do mercado, que eu vi que todo mundo passa. Isso não muda de Curitiba, Maringá, Londrina e Ponta Grossa, que são as cidades que eu mais atuei no Paraná. Não muda em São Paulo. Mas a gente precisa dessa clareza para conscientizar o uso facilitador, tanto para o DWV, para a facilidade do corretor, quanto do CRM. O dono da empresa, ele tem um desafio muito grande, que é o que eu mais falo, converso. A vida do empresário é solitária. Aí ele levanta da cama, abre uma imobiliária, paga uma agência para fazer... O corretor, ele não tem o conhecimento que antes de chegar o lead no colo dele, nem todos, né? Não vamos generalizar, não me apedrejem. Sim. O corretor não tem, às vezes, esse conhecimento que ele deve prestar conta pro dono da empresa. O dono da empresa pagou um profissional para gerar o conteúdo, para gerar os patrocínios, a verba que foi investida saiu, não é de graça que está ali aquele lead. Então é uma obrigação e uma responsabilidade profissional preencher o CRM. Eu não consigo imaginar a dificuldade dessa leitura. O preenchimento do CRM é a mágica que a gente fala, né?
E gestão do conhecimento. Como é que você vai gerir conhecimento, sem dados? Como é que você vai ter memória para coisa que de repente aconteceu há 2, 3, 4 meses atrás? É isso aí. Mas eu quero trazer alguns insights, né? Ouvindo falar, às vezes o pessoal acaba se acomodando, né? Ou esperando que as coisas venham, né? E existem bons e maus profissionais como em qualquer área, né? E esse é um dos fatores. O mercado imobiliário ele é feito de altos e baixos, né? Existem sim os ciclos, né? Mas não existe crise no mercado imobiliário. E existe uma forma de você enxergar isso. Na verdade, o mercado imobiliário ele é de oportunidades, né? E alguns enxergam e outros não. E se for falar de uma crise, então, onde é crise para uns, é oportunidade para outros, né? E a gente tem que estar buscando essas soluções. Mas eu queria também fazer um parênteses num trecho que a Lud acabou falando ali, que me lembrou de uma frase que mudou assim a minha forma de enxergar e de certa forma impactou e mudou a minha vida, de um livro que eu li que se chama Atitude, e uma pequena frase lá que é tão óbvia na verdade, né? Mas eu acredito que se você parar para analisar pode mudar também, trazer bons resultados, que se nada mudar, nada mudará. Né? Então, se você continuar fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Né? Então, às vezes, você passa reto lá num vizinho e deixa de dar um bom dia. É isso aí. Então, poxa, você já tentou dar um bom dia? É isso aí. E, às vezes, você abre um canal ali de negócio. Sim, sem né? dúvida. Então, nunca tentou dar um bom dia, então, né? Abrir. Hoje em dia, a gente está também na era dos leads, né? E, às vezes, você fica engessado ali que você tem que ter um bom lead, né? Mas e a tua rede de relacionamento, né? Você já tentou provocar ali e às vezes aquela pessoa não quer mais pedir uma indicação e tal, é algo. Então, mas às vezes são coisas tão simples que parecem tão óbvias que você acaba deixando passar batido, né? Então a gente está aí para isso, para levantar a bola para o corretor cabecear, né? Mas a gente, até você comentou agora dessa questão, né? Que nós temos que mudarmos, né? E até o Nelson e a gente fala em alguns podcasts nossos, que se começa a perceber, os amigos, um amigo pessoal do Nelson fala, pô, Nelson, comprei um imóvel, tal, e agora tô tendo esse problema. Eles falam, pô, mas você sabe que eu tenho imobiliária? Ah, é verdade, você tem imobiliária. É igual comigo. Amigos particulares falam, Marcel, acabei de fazer lá uma documentação, fiz um financiamento imobiliário, tô tendo problema. Eu falei, mas pô, você sabe que eu faço financiamento imobiliário? Eu falei, pô, você faz? E a gente, uma falha nossa, é igual você falou, o teu vizinho você não dá o bom dia, você não abre, pode ser que ele seja um lead para você futuramente, apresentar o teu trabalho. Você se apresentar e você se identificar com isso. E acontece muito. Perceba que a roda de amigos particulares nossas, a gente acaba não falando do que a gente trabalha. A gente vai falar de outros papos, né? Então a gente vai falar, vamos se encontrar, vamos sair, vamos. A gente começa a sair. Só que ninguém fala, eu trabalho com documentação, eu analiso toda essa documentação, eu faço a parte de toda encaminhamento de escritura, financiamento imobiliário, eu não acabo vendendo o meu produto. O que eu vou lá? Vou me encontrar para quê? Vou me encontrar para poder me divertir com todos eles. E a gente acaba falhando neste momento. A minha terapeuta vai adorar você, porque eu já estou fazendo terapia sobre isso. A frase que ele falou, não sou exclusivo e tal. O que vocês dois falaram é o meu tema de vida agora, porque todo mundo... Tem uma grande amiga minha de Curitiba que falou, Lud, você tem que avisar as pessoas que a tua vida agora mudou. Você é uma consultora. Só que eu falei, eu acabei de estruturar, os clientes apareceram antes de estruturar. Ela, mas isso é positivo, você tem que avisar. E agora, quando eu tô atendendo, eu vejo que as pessoas ainda acham que eu sou exclusiva. E eu não avisei. Casa de Ferreira total. De pau, De pau, total. E eu tô passando muito por isso. Mas acontece muito isso aí. Você percebe? Eu tenho certeza que o Nelsinho, assim como você, que viveu na parte imobiliária, o pessoal chega e fala, ô Nelsinho, deixei um imóvel para alocar lá com o cara. Eu falo, poxa, mas eu loco aqui na imobiliária também. E eu tô passando por uma coisa pior. É as dicas grátis na hora da janta. Não, isso aí acontece direto, isso acontece né? com todo mundo. Só que agora eu no sou uma almoço e janta, consultora. Né? Então, foi bem caro os meus cursos, que graças a Deus eu agora recomendo, gente. Eu tinha medo de ir pra SPM. Eu falei, gente, vou vender um rim.
Deu muito certo. Fez SPM, todo Escola Superior de Propaganda e Marketing em São Paulo. a maior referência no país e internacional. Fez todo sentido para mim isso, mas eu não avisei. Eu nem meu LinkedIn eu atualizei. Eu tava criando coragem, né? Vai fazer 1 ano que eu tô nessa vida de consultora. E as 2 vezes que eu tentei, veio empresas boas, um abraço, que me fizeram proposta para ser exclusiva e eu aceitei. Isso aí. E eu não avisei o mercado mesmo, sabe? Uma e a falha, gente tá né? numa era que a gente conversou, tá virando minha frase de vida aqui, e minhas frases. A gente tava conversando, né? Antigamente tava a vez do o dinheiro multimilionário, né? As pessoas eram o que mandava. Depois veio a vaidade do homem da força física. A gente ficou falando e ele falou um negócio de corretor que eu adorei. Estamos numa era que não é mais só o dinheiro que manda, não é mais a força física. Isso já não é nem da época dos homens das pedras, né? Das cavernas. Estamos numa época que agora, né? Não adianta você ser um multimilionário, um banqueiro. Eu falei isso com ele agora. A gente está numa era que uma das pessoas que é a maior referência mundial não tem um hotel. Ele tem uma plataforma inteira na nuvem. Né? Estamos numa era que um dos mais potentes, inteligentes empreendedores não tem nenhum carro, mas ele comanda uma rede inteira de Uber. Como diz o meu amigo, o corretor é um profissional que não tem nenhum imóvel, mas tem todos os imóveis para vender. É isso aí. Mas às vezes falta essa percepção, né? Tem todos os imóveis para vender na DWV. Me manda o Pix depois. Acabei de arrumar esse discurso. Ei, eu queria fazer uma pergunta, aproveitando mas só que aí. assim, você vê toda a expertise da Lud, né? Mas a gente quer saber também da tua história, também de Curitiba. A gente não falou da história dela. Não, o sotaque dela é do interior, né? Eu tô há 72 horas aqui, eu sou Maringá já fluente em foi pegando, adaptação. já tá pegando já. Não, a gente percebe que o sotaque dela é diferente. E da onde você veio? Eu nasci em Ponta Grossa. Em Ponta Grossa. Fui embora de Ponta Grossa com 4 anos de idade para Curitiba. E me considero curitibana já, mas desde 2019 eu transito entre Curitiba, Ponta Grossa, Londrina, São Paulo. E fiquei fazendo um curso desafiador em Londrina, então acho que tá... Aí cheguei aqui, já puxa um pouquinho, né? Já se identifica. Que legal. Que Fiquei região de apaixonada. Curitiba? Bairro Novo 2, né? Piada interna, pessoal. Piada Brincadeira. interna. As pessoas me perguntaram esses dias onde que eu morava. Eu falei que morava num lugar bem distante para testar. Para testar a febre. Mas eu venho de uma origem muito simples. Minha mãe foi uma pessoa muito guerreira mesmo. E me ajudou muito. E ela é meu propósito. E eu era bancária. Estou há 10 anos, vai fazer 11 agora, no mercado imobiliário. Mas antes disso, quando eu descobri que Dudalina era muito caro para me manter nesse momento e que eu tinha que levantar antes do sol nascer, custe o que custar, eu não ia levantar à toa. Eu fui trabalhar de corretora. Estava lembrando, corretora, na época que era embaixo do guarda-sol, em Curitiba, na esquina ali do portão. E que pagava... você não é da época que pagava pra ficar ligando também, né? Além de pagar, eu carregava hoje o salto para não gastar na bolsa, né? Eu ia com a salto baixo, sapatilha, pra não doer, e o salto alto guardado na bolsa guardadinho ali. Não fazia nenhum sentido eu ficar de terno embaixo do guarda-sol, meu Deus. Mas eu sou dessa fase, era minha renda extra, eu trabalhava a carteira de investidor. Fui uma das gerentes mais novas promovidas na agência de expansão do Personalité. Com 19 anos, que eu comprei meu primeiro apartamento com a minha primeira PLR, para minha mãe. Que legal. Mas Show valia a de bola, pena parabéns. acordar antes do sol. E eu olho, gosto de dormir. E o que eu ia perguntar? Eu ia perguntar justamente isso. Como que você entrou nesse mercado imobiliário? Como que foi? Você estava trabalhando no banco e o que te despertou? Falou, poxa, vou pro mercado Fazer imobiliário. propaganda aqui, não foi em mim, me despertaram. Seu Paranhos, da Lopes. Espero que ele veja isso, um dia me mande um abraço. Qual que é o nome dele? Paranhos, é uma referência da Lopes. Lopes, Isso, Paranhos. só para entender, a Paranhos é uma... Paranhos é uma pessoa... Uma pessoa. Corretor. Não, é o gestor, um gestor da regional. Lopes. Lopes é imobiliária. Isso, imobiliária. Lá em Curitiba. Lá em Então, Curitiba. um abraço pro Paranhos aí da Lopes. Ele tá lá até hoje, sabe? Não, Eu nunca. verdade, não. Recentemente a Lopes, ela mudou a operação lá de Curitiba, tem algumas franquias agora da Lopes, né? Sim. Eles tinham uma operação que antigamente era dentro da TA, depois a TA acabou É muito grande, sendo né? absorvida Que legal. pelo grupo da GT Building
E a Lopes ficou com a operação lá, era uma operação bem grande. E que fim deu Paranhos? Eu não sei porque foi bem recente, eu fiquei sabendo, eu não sei se ele voltou, foi para São Paulo ou se ele tá ali em alguma outra Mas show de bola. É um profissional Entendi. gabaritado que tem mercado em diversas empresas. Então um abraço pro Paranhos, aí depois a gente acha ele, manda um abraço pra ele assistir o nosso Vou contar pra podcast. ele. Foi. E daí ele que te Não, despertou eu esse amor. recusei ele. Ah, ele foi atrás de você. Foi porque eu atendi ele no banco e eu não Ele falei. gostou do seu atendimento, falou Falou que eu devia ser vem trabalhar corretora, comigo. que eu tava trabalhando numa agência de investimento, que eu deveria. Recusei ele. Certo. Depois veio uma outra amiga, a Karen, que hoje está em uma outra construtora. O nome dela em Curitiba é Kister, nome de guerra imobiliária. O meu era Luna, que ela Luna. me colocou. Meu primeiro empreendimento, a gente apostou que ia vender em 45 dias, eu vendi em 44. Na Lopes. Entendi. E, enfim. 44? Em 44 dias. Eu falei que se eu não vender em 45, eu não vou ficar pagando 6 meses para vender o primeiro apartamento. É isso aí. E foi em 44 Muito bom, né? dias. A gente fala normalmente é de 90 a 6 meses pra... Mas Não, meta. todo mundo tem 90 dias de experiência, eu não ia esperar 50%. A gente não tem que quebrar a demanda, todo mundo não quer fazer com 50%. Eu trabalho com 50% do tempo. É mensurar o resultado. Mas, enfim, foi justamente porque eu atendi bem e depois recebi, outros amigos me procuraram que eu tinha talento para ir trabalhar, perfil para corretor. E eu passei uma dificuldade muito grande com a saúde da minha mãe. E a gente teve que vencer juntas. Sim. E eu estava ainda me adaptando ao mundo de investimento, né? Com as pessoas. E o Itaú foi uma das melhores escolas da minha vida. Eu fiquei morando 3 meses na Consolação, fazendo aula de etiqueta, gastronomia, muito. tudo. O banco te dá suas oportunidades. Me deu uma escola de tudo, de vestimenta. Por mim, eu ia trabalhar de All-Star. E resumindo, foi uma escola e me ajudou muito quando eu precisei ajudar em casa. E minha mãe teve um problema muito sério de vida, uma ameaça de AVC. E foi por isso que foi o meu propósito. Eu falei, gente, vou ter que fazer dinheiro. E foi na Lopes, meu primeiro trabalho. E aí eu gostei. Gostei. Isso é uma coisa, uma motivação. Quando a gente encontra aquela motivação que... motivação junto com o propósito, né? Sim. Porque você também sentiu essa... eu tenho que abraçar mesmo, é tudo ou nada. E isso trouxe muita garra para você, Você tem né, que ter um Luna? propósito, entende? Eu falei uma vez uma coisa que até peço desculpas a alguns momentos que eu tive de treinamento com alguns corretores, mas foi a melhor experiência da minha vida em Londrina. Eu falo, eu já trabalhei com vários tipos de corretor. O corretor que chega em casa não quer dizer para a mulher que está desempregada. Aquele corretor que ele achou que era mais fácil dizer que era corretor pro sogro. Eu já atendi corretor que viu o outro fazer e queria fazer, e daí ele ficava muito bravo. O corretor jovem tinha acabado de chegar. E eu também já atendi o corretor do caderninho, que não vai pro digital. A habilidade dele é o relacionamento e era um gigante e ninguém tira aquele lugar dele. É o analógico. Né? Totalmente. Famoso analógico. E também trabalhei com corretores que são aqueles que vendem muito bem e aparecem depois de 2 meses quando acabou a comissão. Então, eu atendi várias imobiliárias, porque na minha última gestão na construtora, eu captava imobiliárias. Então, eu estava lidando com 46 imobiliárias ao todo ali. E eu vi muito desses perfis. E na minha época, a gente não tinha muitas opções. Era lista ou relacionamento. Sim. Então, para mim, foi uma parte muito importante da minha vida. E no meio disso, eu troquei de profissão, saí da faculdade de administração, fui para publicidade e me especializei em seguida em marketing. Quando eu fui me especializar em marketing, a oportunidade que apareceu era para atender a Rede Condor e tudo mais, fui aprofundando. E aí a parte de freelancer que aparecia foi justamente para atender a consultora Pride. Foi meu primeiro trabalho, que não era... Eu nem imaginava que eu ia virar gestora de marketing deles. Eles não tinham o setor de marketing. Estou abrindo aqui agora um negócio, depois de ser cobrada. Eles não tinham nem o Facebook Business quando eu entrei. E os donos de lá confiaram muito em mim, fazem parte do meu case de sucesso. E eu falo que não existia uma boa ideia. Inclusive, a gente comemorou muito. Tivemos vários cases ali. Eu tenho orgulho de dizer que eu fiz parte de colocar os donos na Forbes. E
Mas foi atrás de uma execução. Então, todas as pessoas hoje que eu estou atuando são pessoas que confiam no meu trabalho, mas que elas fazem a operação acontecer. Não vai existir uma boa ideia se não tiver um time de execução. Mas case esse que te deu um prêmio também, né? 2. 2 prêmios. É. 2 prêmios. Tá sabendo? Tem que falar do prêmio, Um case que foi maravilhoso. 2 cases eu posso falar. A gente teve um prêmio e os 2 foram em 60 dias. Acho que o mais realizador foi na pandemia. Na pandemia, a gente não tinha mais opção de decorado, tinha que se reinventar. E a gente vendeu 90 unidades em Londrina em 60 dias. Olha a diferença que faz o DWV na mão do vendo? corretor. É verdade. Olha. Eu já aproveitando que você está falando da diferença. E o quanto ele deve ter sido utilizado na pandemia, né? Mas olha, Exato. vou fazer mais um elogio e ele não me mandou um Pix. O Case Master nosso foi o maior prêmio do Paraná, que foi o Top DVB de Marketing. E aí eu fiquei na final com a GT Building. Ganhei. Eu e a construtora, né? E você encontra as duas no DWV. GT Building atrás. Ele tá perfeito. Ela comentou do Pix brincando Esse case aí. foi 100% do empreendimento em 60 dias. E a gente tava com o DWV no meio da pandemia. E a única coisa que eu tinha era fazer os donos acreditarem pra gente colocar atendimento virtual. E era o portfólio com as imobiliárias zero DWV que a gente abraçou a nossa causa. E até hoje eu sigo com as ferramentas indicando na minha consultoria. Mas foram os 2 cases mais fortes que eu digo da minha carreira. Até dando continuidade ali nessa questão da pandemia, que o Nelsinho comentou, foi justamente um pouco antes ali da pandemia, onde eu conheci o DWV. Até vou compartilhar aqui algo. Eu costumo falar quando eu estou apresentando, né? Quando o pessoal tem curiosidade também existe essa abertura. Mas o pessoal do escritório provavelmente não sabe. E aqui vou dar essa confidência, não se ofendam. Quando eu conheci o DWV como usuário, o meu primeiro impacto foi de preconceito. Justamente, já foi falado aqui, né, a questão do corretor e tudo. Eu sou de um tempo, apesar de ter essa cara acabadinha, assim, não entrei ainda nos 40, mas como eu tive a oportunidade, né, e agradeço aí aos meus pais por me darem essa oportunidade de conhecer na íntegra o mercado imobiliário, né, e graças a isso hoje eu estou aqui, graças a isso eu conheci o DWV por ser, né, profissional do mercado imobiliário. Quando eu conheci, existiu esse preconceito num primeiro momento, porque eu aprendi a ser corretor naquela cultura de que o corretor tem que se lascar, né, para não falar aqui alguma besteira, mas o corretor, se não sofrer, não é corretor de imóveis, não se torna corretor, né? Lapidando ali a rocha, né? Então, num primeiro impacto foi, é muita facilidade para o corretor. O corretor tem que, se quer ter acesso à consultora, vai lá bater na porta da construtora. Por outro lado, à medida que eu fui usando o DWV, eu comecei a pensar, poxa, se eu tivesse esse aplicativo lá atrás, quantas vendas mais eu teria feito? Sim. Ou alguma venda que de repente eu não efetivei, será que eu não teria feito? Né? Porque o que acontece? A gente falou aqui de amigos, né, que às vezes acabam passando reto por nós, mas tem amigos que confiam em nós, tá lançando um prédio lá, você trabalha? O corretor não vai falar que não trabalha com empreendimento, e você está sempre rodando a cidade, né? Você tem que conhecer o estado que você vive, a cidade que você atua, os bairros que você está nichado e os empreendimentos que estão saindo. Então, sim, trabalho. Mas daí o que o corretor tem que fazer? É lógico, depois veio o drive e tudo, mas nessa época ligar para o gestor e pedir tabela. E tem muito profissional que ainda está nessa época. Tem muita construtora, infelizmente, né, que se quiser sair dessa época, dá um toque aí para gente. Procura. Mas o corretor não consegue pensar no lado do gestor, porque enquanto eu estou pedindo uma tabela, tem uma centena de milhares de profissionais também lá, mandando mensagem para o gestor, ligando, e o cara não é uma máquina, é um ser humano também que está do outro lado. Então, às vezes, você pede uma informação hoje, ele vai conseguir te responder lá 10 horas da noite, ou no outro dia, na correria, ele não consegue, daí você vai cobrar de novo, você fica chateado com o cara. Enfim, o DWV, ele permite que esse gestor alimente todos de forma igual, e quando eu resumo o que o DWV faz de uma forma prática, seria democratizar a informação, né? Ou seja, a informação é igual na mão de todo mundo. Quem se dá bem com ela é quem trabalhar melhor, né?
Então eu comecei a entender o propósito do DWV, que também a empresa não quis inventar a roda, ela só foi resolvendo esses problemas que tinha na comunicação. Facilitar, né? Facilitar. Exatamente. E depois começou a pandemia e era a forma que eu tinha de ter o contato das construtoras. Então, naquele momento que eu tinha me desligado da empresa, da família, e eu tinha me mudado para Balneário Camboriú, por uma oportunidade na carreira da minha mulher, foi aonde eu conseguia pegar material, criar conteúdo no Instagram, né? Eu fui reciclando ali a minha rede com produtos locais. Você é uma ferramenta de estudo, né? Então você tem diversas regiões além das que você atua, porque amanhã ou depois o corretor aqui de Maringá, e isso acontece muito, tá com um cliente lá de Santa Catarina, né? Então ele tem a informação ali, os dados, para de repente fazer uma avaliação mercadológica de outra região e tudo. É lógico, né, pessoal? O DWV ele não se envolve nas políticas comerciais nem das construtoras, nem internas da imobiliária e nem em questões regionais, né? Porque tem as diferenças também do Cresce regional de cada região, mas é lógico, né? Você vai entrar em contato ali com a empresa, se adequar a essas políticas e gerar negócios, né? Então fica aqui esse depoimento de como, né? Foi o impacto para mim e isso faz com que eu respeite também o tempo de cada um. Eu não chego impondo, tá aqui, a melhor coisa do mundo, você tem que usar. Não, a pessoa vai usar se fizer sentido para ela e eu tento mostrar o porquê faz sentido, né? Então é um trabalho... Danilo, inclusive eu ia perguntar por que a DWV é importante para as construtoras. Essa acho que é uma pergunta que muitos fazem para você, né? Qual a importância e por que é tão importante? E já fica até aqui, de forma antecipada, a seguinte informação para as construtoras. O DWV não dá vendas, o DWV não faz vendas. Quem vende é o dono do imóvel, né? Então, quem vende é a construtora. O corretor, ele faz um trabalho, né, de atendimento, de consultoria, ele cria ali a situação para avançar o negócio e leva o negócio para a construtora. O que o DWV faz, então, para a construtora? Até para responder a tua pergunta, vamos voltar aqui como surgiu o DWV. O DWV era uma agência lá em Itapema que atendia as construtoras desenvolvendo as soluções, desde acompanhamento de obra, criação de material gráfico, desenvolvimento de site para as construtoras. É muito comum as construtoras quererem ter lá um acesso restrito para os profissionais parceiros. Então desenvolvia o sistema para essas construtoras e à medida que foi evoluindo a tecnologia, surgiram os aplicativos. É cada vez mais comum as empresas quererem ter seus próprios aplicativos. Só que diversas construtoras que estão assistindo aqui vão saber disso, com certeza já buscaram o desenvolvimento de sistema próprio. Isso é extremamente caro. E não que a construtora não tenha recurso para investir, porque ela quer investir em soluções. Mas, a partir do momento que aquele investimento não traz o devido retorno, isso se torna caro. Sim. Então, as consultoras iam lá e investiam 200 mil para criar um aplicativo. E como isso chega na mão do corretor de imóveis? Alguém se preocupou em ouvir o usuário, quem vai estar com isso na mão, né? Então, o DWV é bom para a construtora porque já traz essa solução que foi criada perante a necessidade desses clientes. Ele posiciona a construtora ao lado, né, de outras grandes empresas e comunica todos de forma igual. Então essa é a importância do DWV para a construtora, que é realmente dar uma ferramenta para o gestor para comunicar todos de forma igual. Show de bola. E aproveitando, eu até ia perguntar, né? A DWV ela é uma startup, ela é algo relacionado a isso? Isso é comum ter essa confusão, porque por ser uma empresa de tecnologia, você já presume que seja uma startup, né? Mas o conceito de startup é diferente. O DWV, ele funciona no modelo que se chama um termo bootstrap, que seria como aquela alça da bota que te auxilia para você vestir. E o que significa esse termo, né? Que é uma empresa que ela se alimenta com recursos próprios, né? Então, a própria carteira de cliente que mantém a empresa.
Então ela não é uma startup, não tem um recurso, um aporte de fora, né? Acionistas, não é uma empresa de capital aberto. Então às vezes o pessoal fala, nossa, olha lá os milionários, busca né? também aquele crescimento exponencial, né? Mas sim com qualidade, algo mais... Exatamente, e não é sobre só, puta, a nossa solução é a melhor do mundo, então vamos cobrar caro. Sim. A gente se preocupa muito que a nossa entrega seja muito maior do que o valor investido. Então a consultora investe lá um valor X, ela está posicionada por igual ao lado das maiores construtoras, né, aí do Sul e do Brasil. E isso faz com que ela desfrute da audiência de todas as outras construtoras. Então, até alguns números, né? São quase 600 construtoras que o DWV atende e hoje já estamos caminhando aí para 40 mil usuários. E isso falando em apenas 4 anos de empresa, né? Então, é bem relevante. Show de bola. Não somos uma startup. Por isso que além de não ser uma startup, é considerada a maior comunidade do mercado imobiliário do Brasil de relacionamento entre corretores e construtores. Perfeitamente, né? Coisa linda, hein? E, Isso aí é legal, bom, né? pessoal, e normalmente a gente encaminha assim uma pergunta sobre Maringá. Então, o que Maringá Pros dois, atraiu, o que vieram, né? Por que estão aqui em Que que tão Maringá, aqui em Maringá, nessa cidade maravilhosa? né? Nelson e eu, nós estamos aqui o quê? Vendendo Maringá. É isso Eu acho aí. que vocês mesmos podem falar que estão vindo de fora. Podiam falar. Agora a Lud veio para fazer uma pesquisa assim aprofundada, cidade e tal. Mas E, agora ó, o Danilo Líder já tá muito morando, tá? atualizado, ele tá muito atualizado, ele tá me investigando. Mas Agora que é o Danilo seguinte, tá morando, né? já veio. Já veio com a família pesquisou, toda, já, gostou, Danilo? já tá. Sim, agora... Tá com a esposa, tudo aqui morando? Isso, exatamente. Ainda falta, né? A minha filha, ela estuda ainda em Curitiba, mora, né? Com a mãe dela lá. Mas, cara, é muito gostoso quando você sai na rua, assim, e vê a tranquilidade dos pais com os filhos, né? É crescer com essa qualidade de vida, com essa segurança. É lógico, como qualquer bairro de qualquer cidade, você vai falar qual que é o bairro perigoso, né? O perigo é relativo, né? Sim. A oportunidade faz o ladrão. E É isso tudo que é mesmo. bom acaba atraindo também coisa ruim. Mas eu nunca me deparei com nenhuma situação que me trouxesse insegurança e me faz, desde a primeira vez, me fez sonhar com viver aqui na cidade, né? Pela educação do povo, pela receptividade, o profissionalismo, a Acolheram vontade bem. de crescer, né? A O visão Maringaense tem isso, né? da Assim, de cidade. acolher bem o pessoal de Exatamente. fora, né? Então, Difícil, o né? meu plano é, empolgada no com futuro próximo, trazer a minha filha para estudar aqui. Isabela, se você estiver assistindo, tá? Vai tá assistindo tem- sim. Um abraço pra tem- Isabela, um beijão. Tem crianças aqui querendo fazer amizade É isso com aí. você. Exatamente. Tá com quantos anos? 10 Ih, anos. faz Cuidado amizade, meu. Faz É. amizade Aí, ó. fácil. Mas E a é Lud? muito gostoso Show. essa catedral ali, com essa coisa praça, linda, final né? de semana, as feiras, né? Do É difícil não agricultor. vender Maringá, né? Sim, sim. Difícil não comprar, né? E aí, Lud? E você? Eu tô há 72 horas aqui, Dona Mirna, minha mãe, Pessoalmente, a né? minha filha de 72 anos. Só uma É. correção, Lud. A última vez que você falou isso foi 2 horas atrás. É, Porque ele 74 tá, quase, né? Ele tá cancelando até meu retorno. Mas eu sei que nosso tempo tá acabando. Sobre Maringá, ela tá bem alinhada com a minha filosofia e talvez, eu espero que seja um dos meus maiores desafios, porque a gente reclama, mas eu gosto de desafio. Quando eu cheguei aqui, eu falei pra ele, eu não saí de casa antes do sol à toa. E não volto sem sucesso, se É Deus isso quiser. aí. E você viu, ó, caiu Você? sem querer, tá no Jovem Pan hoje Você com a veio gente também aqui. com essa missão, né? Sim, Já eu tá vim estudar tendo- o mercado. Maringá tá no radar de Curitiba, e não só de Curitiba, né? De muita gente. Do Brasil. Do Brasil, né? É, do Brasil mesmo. Tenho 3 clientes que eu atendi e atendo, atuaram aqui, querem continuar atuando. E é uma construtora que me contratou para fazer um estudo de mercado, para estudar as imobiliárias, para estudar a velocidade de venda dos produtos, para entender o comportamento do maringaense. Confesso que me assustei, porque realmente o perfil, a modalidade comprovação de renda aqui tem um perfil diferente de Curitiba. Renda per capita. Exato, a renda per capita aqui é muito diferente, né? É. Modalidades a cada produto muda muito quando trabalha com ou não com caixa econômica, com banco privado, com modalidades, enfim. Então, eu vi o quanto é positivo o mercado de investidor aqui, mais do que eu esperava, o quanto a gama de oportunidades que nós temos. Sim. E, ao mesmo tempo, o meu trabalho que você perguntou, eu achei um gap entre o marketing e vendas, uma carência enorme de comunicação. Eu brinco que o marketing e vendas é igual engenheiro e arquiteto.
E quando eu senti essa oportunidade, eu abracei. Eu sou a pessoa que gosta de conversar com esses dois mundos. Atuei com as duas funções. E aqui em Maringá tem bastante oportunidade para isso. O mercado tá... Eu fico surpresa da quantidade de oferta e demanda. É isso aí. Porque não é em todas as cidades que as duas estão... Conjunto, né? Em conjunto, um aquecimento absurdo, né? É isso aí. Mas você vê que tem muito conteúdo, hein? Tem, não, Tem que voltar aqui. Não, eu tava pensando, se deixar, a gente tem que fica ter até... a parte 2. Parte 4, 5, 6. Muito eu bom. vou fazer uma única coisa que eu queria fazer um comentário sobre o que ele falou, tanto do aplicativo quanto faz sentido agora para mim. É um dos motivos que a maioria dos clientes que me procuraram antes de eu, né? Eu nem divulguei que eu estava com a consultoria. As grandes empresas e pequenas, ambas, eu estou vendo no mercado esse movimento, que eles estão optando por desenvolver o próprio sistema, desenvolver a house, né? A house, o pesadelo das imobiliárias. Gente, não foi uma nem duas construtoras, e ninguém pensa que é pessoal. Não foi uma nem duas construtoras. Os corretores, eles precisam de um tempo de maturação, o marketing precisa, o gestor precisa. E eu estou achando lindo as construtoras que me procuraram pelo respeito e admiração que elas têm para pisar numa cidade nova. E é isso, eu acho que o estudo de mercado é muito importante, as ferramentas são importantes, e a cultura do mercado não se aplica para todos os cenários. Assim como eu acredito que a cultura de prontos não se aplica para lançamento. Caso alguém discorde, fique à vontade para me procurar. Posso provar, tenho dados. Mas é o meu jeito de ver o mundo. Tem vários jeitos. Não existe uma fórmula, né? Uma receita do bolo perfeita. Sim. Mas eu acredito nessas evoluções e torço para essas conexões acontecerem de vendas, conversar com marketing e das ferramentas que estão aquecendo o mercado de lançamento trazerem oportunidades. E algumas trazem várias oportunidades, inclusive no mercado de prontos. Né? Conversei com meu amigo Marcel no começo. Estou ansiosa para o mundo quando ele favorecer uma carteira de locação, ser oportunidade para os investidores e para o lançamento. É isso aí. E tenho certeza que você terá vida longa aqui em Maringá também. Eu tenho certeza. Amém. Aproveitando, Danilo, a DWV vai estar junto com a gente também no Imob Experience. Eu estava ansioso para falar isso. Vai estar lá o nosso parceiro, um abraço para todos. Não percam, dia 5 e 6 de maio, sexta-feira e sábado, sexta, final do dia, e sábado o período todo, né? Amanhã. De manhã e de tarde. E de manhã e de tarde no sábado. Isso, lá no Moinho Vermelho, último lote, aproveitem agora. E aqui o Danilo, que representa um dos patrocinadores desse evento maravilhoso, que vai ser o Imob Experience. É isso aí, tá acabando, pessoal. Tem cupom de desconto lá do DWV. Opa! Então, quem quiser mais informações, estamos à disposição. Participem, pessoal. Eu sei que é muita coisa aí que está acontecendo no mercado, mas não percam essa oportunidade. Ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo. E tem cupom de desconto, então, Danilo? Tem Olha lá, cupom, quem está assistindo a gente... Lira, não me... mas... Vamos lá. O Lira tá te esperando na saída. Entra, a gente tem o link lá, tá? Só acompanhar a gente. Mais informações também, Exatamente, é um prazer aí a gente tá apoiando esse evento que com certeza vai impactar demais a cidade. Já tá impactando, né? Já, sem dúvida alguma. Tem rede social, Lud? Tenho. Ludiana Bruneta, L-U-D-H. É Ludiana com D-H e Bruneta com 2 T's e A. Assim como está aí na telinha aí, né? Ludiana com DH. Já fui entrevistada, já sei que a minha família Bruneta é daqui. Já tem uns Tinha amigos algum motivo, Bruneta. né? Tem identificação, né? É isso aí. Familiar. Vamos botar um QR Code aqui, ó. Menino bom. É muita tecnologia, Olha lá, tá lendo o QR Code aí ou não? É isso aí. E vamos ver se funciona. Mas qualquer coisa, o meu contato aí é totalmente acessível, tá, pessoal? Quem eu ainda não tive a oportunidade de avisar, visitar, dar um toque, faço questão aí de bater um papo com vocês. A Ludiana falou de dados, né? O DWV é sobre dados, não é à toa que nosso símbolo é um dadinho ali. Dados geram informação, informação gera negócios. Então, conte com a gente para ter os melhores dados do mercado imobiliário. E vem com a gente, vamos para cima que é sucesso. Bom, foi muito legal, muito bom, obrigado. Mano, papo obrigado. Show de bola, mais podia algumas ficar horas aqui. ainda aqui a gente conversando. Ó, aqui ó, pessoal, ó o Marcel também. Gostei da ideia. Eu não tenho. Aí ó, segue aqui ó. Faltou o cartãozinho, né? Olha lá.
É isso aí, pessoal. Isso aí, Obrigado. pessoal. Obrigado, Danilo. Espero Obrigado, que voltem Lud. muitas vezes Vem ainda. várias vezes. Quero conhecer um pouco mais a ferramenta. O Danilo Vou espero que começar tenha a gostado, utilizar. falou que já Muito queria ver. demais. Gostou? Lud, gostou? Gostei. Podcast? Queria vir, tô aqui e quero voltar, pessoal. Show de Essa bola. oportunidade Eu já fazia também. vários podcasts com meus amigos. Toda vez que o áudio passa de 3 minutos, eu recebo essa mensagem. Agora eu vim fazer um profissional. É isso aí. Ah, tranquilo. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado. Agradecemos a você que está assistindo a gente. Não percam Imob Experience, dia 5 e 6 de maio, lá no Moinho Vermelho. Então aqui nós estamos com uma das patrocinadoras hoje e queremos que vocês, profissionais do ramo do mercado imobiliário, utilizem essa ferramenta que você, que é corretor e paga seu crédito certinho lá, pode utilizar totalmente gratuito, E correto? o site imobexperience.maringá.com.br. Arroba Central Imob também tem. Complementando, Marcel, até deixando como uma mensagem final para os corretores Por que favor. ainda não entenderam e para as construtoras que ainda não entenderam. Eu trabalho para vocês. O meu trabalho é para vocês. Então, a construtora que ainda não está no DWV, saiba que eu estou diariamente na rua trabalhando por vocês. Porque quando vocês entrarem no DWV, vocês vão ter a audiência dos melhores profissionais do mercado imobiliário. Então, não percam a oportunidade, se informem, tá? Sem compromisso. Mas é um trabalho que está apenas no começo, tem muita coisa para vir. E quem chegar antes bebe água limpa, né? É isso aí. Ele Quem atende primeiro mesmo. Liguei chega... pra ele com a por lá na gente. imobiliária rapidinho. Não, Me bicho, é atendeu top. rapidinho, foi rapidinho. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado pela Obrigada. a presença de vocês aqui, Isso aí. compartilhando conhecimentos, que nem nós estamos aqui um pouquinho no treinamento, né? Tendo com Além vocês. de ótimos profissionais, gente boa da melhor qualidade, viu, pessoal? É isso aí. Um abraço a todos vocês que nos acompanharam Valeu, um até abraço, agora. pessoal. Que Deus abençoe a todos. Um abraço. Valeu, Obrigada. valeu. Valeu, pessoal.